Bom dia, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui para um momento de reflexão nossa e instrução bíblica. Agora, estando nesta época festiva, na qual comemoramos a vinda do Redentor para a nossa vida, né? E a esperança dentro do nosso calendário de que com a renovação do ano nós esperemos uma nova realidade, né? Este ano foi um ano de fato bem complexo, bem diferente, um ano de provações. Eu me lembro que logo do início, quando estávamos voltando de um centro de aconselhamento como família, ainda estávamos lá quando estourou a notícia da pandemia e as atividades foram encerradas. E naquela hora eu já senti que nós encararíamos um ano, um período pelo menos de provação. O nosso desejo, a nossa oração é que o próximo ano que se avizinha seja um ano de renovada graça e de uma nova realidade também. Entretanto, hoje nós gostaríamos de refletir numa continuidade daquelas nossas questões sobre cosmovisão cristã, como ver o mundo como cristão, né? Usando até mesmo isso como exemplo. Quem diria no ano passado que nós teríamos o ano que tivemos esse? Um ano cheio de surpresa, né? O mundo todo em xeque nas suas atividades. Como nós conseguimos olhar tudo e interpretar com um olhar cristão? Se Deus é bom e é soberano, por que essas tragédias, por que essas crises todas? Como nós podemos entender também a bondade, como podemos alimentar o nosso coração de esperança diante de realidades aparentemente tão caóticas, sem sentido, né? De que maneira nós encontramos a força para não apenas alimentar essa esperança, mas construir uma nova realidade? Como é que nós podemos encontrar isso? De que maneira a fé cristã nos apresenta e interpreta a realidade? Bem, são questões como essas que eu gostaria de, nesta manhã, refletir com você. Lembrando que nós estamos, pela graça do Senhor, espero assim estar na hora que esse vídeo for transmitido, em um período de férias, 30 dias que nós tivemos, e, portanto, eu gravei previamente para que você tivesse a oportunidade de ter uma reflexão bíblica neste período. Então, sendo assim, nós não temos uma interação ao vivo, mas pode escrever os seus comentários aí e eu procurarei ler assim que possível, quando regressar de férias. As suas interações também são muito importantes para mim, porque eu vou percebendo como é que está o acolhimento, como está o esclarecimento das questões. Essa série mesmo, sobre cosmovisão cristã, é fruto de interações que eu tenho tido com algumas pessoas, né? Tanto nos chats, nos comentários, quanto pessoalmente no gabinete pastoral com aconselhamento bíblico. Então, a sua resposta e o seu comentário é algo importante. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção para a reflexão desta ocasião. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, louvamos o Teu nome pelo privilégio de Te conhecer e Te servir, e pedimos, ó Deus, que Tu nos assistas. Colocamos nossa vida diante de Ti. Vamos chegando ao final deste ano de 2020 com uma sensação até mesmo de espanto. Por um lado, nós conseguimos perceber nossas limitações, nossas fraquezas, nossa dependência de Ti. Por outro lado, é baseado nesta dependência que temos a oportunidade de buscarmos a Ti, Senhor Deus, e recebermos a força que vem do Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu, em Tua infinita graça e soberano poder, nos conceda o fim destes tempos difíceis. Nos conceda virarmos essa etapa da nossa vida e experimentarmos um próximo ano que se avizinha com uma realidade diferente, longe dos efeitos desta pandemia. Entretanto, pedimos que Tu nos capacites a vivermos para a Tua glória, seja quais forem as circunstâncias. A oração que fazemos neste momento é rogando a iluminação do Senhor, para nós que vamos refletir sobre a revelação bíblica. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, uma vez que no vídeo anterior, na semana passada, nós refletimos sobre a importância de termos a renovação da nossa mente, a importância de termos uma visão cristã do mundo, por isso que até o símbolo que a gente coloca aqui são os óculos, né? Os óculos que encaixam e ajustam a visão para que percebamos as coisas melhores, a importância de termos um olhar bíblico, um olhar cristão para a realidade que nos assola, para a realidade que nos cerca. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre
os elementos básicos para nós termos uma compreensão cristã da vida. Propriamente agora já o ferramental, né? Se no anterior nós falamos das necessidades, agora nós vamos falar do ferramental. Bem, eu terminei o vídeo anterior falando de um primeiro instrumento ferramental extremamente importante para nós entendermos a realidade numa perspectiva cristã, que é o quê? Né? Na esteira de tudo que já foi dito anteriormente, primeiro olhar a integralidade. Esse é o ponto que eu gostaria de trabalhar, hoje especialmente. Nos próximos vídeos também vai voltar a esse ponto da integralidade de alguma maneira. No vídeo anterior nós falamos a integralidade do ser humano, corpo e alma, a importância de todos nós estarmos vivenciando a realidade inteira de quem nós somos, o aspecto material e o aspecto imaterial, o aspecto físico e o aspecto espiritual, o corpo e a alma, né? Essa dupla natureza. Algumas pessoas fazem uma distinção entre corpo e alma e espírito, mas presta atenção, você quem acompanha, ela faz pouquíssima diferença, na verdade, nenhuma diferença no que diz respeito à competência cristã que nós devemos fazer. Para aqueles que põem o homem como corpo, alma e espírito, o espírito seria uma espécie de centelha espiritual, mas sobre a qual nós não temos nenhuma gerência direta e não temos o trabalho. Vem da parte de Deus, recebe vida quando nasce de novo, mas todo o processo de trabalhar humano é um processo que passa pela compreensão, que passa pela reflexão, que passa pela santificação, que são tarefas da competência da alma. Então, sendo assim, é mais apropriado que nós cheguemos a esta conclusão ou uma abordagem mais sucinta, olhando muito mais a integração do que as partes. Eu não quero focar nas partes, mas focar na integração, porque é como a Bíblia apresenta. Há uma discussão longa que as pessoas gostam de ficar falando se o homem é corpo, alma e espírito, ou se é matéria e não matéria, com a qual eu me identifico mais, por haver apenas 2 textos bíblicos que fazem uma abordagem conjunta dos elementos, mas muito mais para falar da inteireza. Entretanto, eu vou caminhar com a ideia bíblica do ser humano como um ser íntegro, como completo entre si, que não está, na verdade, esfacelado, né? Mas ele está completo. Quando a Bíblia fala da luta de carne com o espírito, ele não está falando da parte material contra a imaterial, né? Está falando da carne como uma força maligna que gera fontes de pecado e de tentação dentro de nós mesmos, e o espírito como a força sobrenatural, espiritual, ou uma força benigna, né? Aquilo que nasceu de novo e que agora está inclinado para Deus, né? Então, na verdade, o contraste não se trata de 2 aspectos da natureza humana, mas se trata de 2 forças, uma apontando para baixo, outra apontando para cima. E o ser humano resgatado vai experimentar a confluência dessas 2 forças trabalhando entre si. Nós vamos tratar disso também um pouco hoje e nos próximos vídeos. Bem, o ponto que nós terminávamos na semana anterior foi precisamente que, para nós começarmos a ver a vida de uma forma cristã, enxergarmos a realidade numa perspectiva cristã, nós temos que entender que, assim como nós somos íntegros, corpo e alma, como eu trabalhei bem na parte de Romanos, capítulo 12, né? Nós também temos que inteirarmos-nos de que o projeto de Deus para a nossa vida também é integral. Não apenas nós somos seres integrais, com a parte material e parte imaterial, parte física e parte espiritual, corpo e alma, mas nós somos chamados por Deus para viver um projeto de espiritualidade integral, em que as relações humanas todas são tocadas pela graça de Deus e experimentadas pela vontade do Senhor. E aí nós vemos que, classicamente, na teologia bíblica, nós dividimos isso dentro daquilo que nós reconhecemos que foi o pacto, a aliança, o contrato que Deus fez com o ser humano. Né? A aliança é soberanamente estabelecida, porque é o Criador quem dita as regras e fala quais são as cláusulas desta aliança, e quem regula, que põe que estabelece as regras ou a lei de funcionamento. Para nós vivermos segundo a vontade de Deus, segundo a espiritualidade integral, que é a espiritualidade cristã, não é esotérica, não é fugidia da vida e não é antissobrenaturalista, meramente social, uma espécie de ética horizontal, como a sociedade contemporânea tenta contrapor ao sobrenatural. Não, muito pelo contrário. A fé cristã nos ensina que o projeto de Deus para a nossa vida e, portanto, a nossa espiritualidade consiste em viver a integralidade das nossas relações de acordo com a vontade do Senhor.
E aí nós temos 3 áreas. Temos a área espiritual, que não diz respeito exclusivamente aos exercícios religiosos, exclusivamente. Ela é extremamente importante, está no coração dos exercícios religiosos. Os exercícios religiosos estão no coração do mandato espiritual, mas não são exclusivos. Eles acabam permeando tudo, porque a minha consciência de que Deus existe, de que eu vivo para a glória dele, deve me acompanhar o tempo todo, ao ponto da Bíblia dizer: orai sem cessar, não é? Então, só é possível você fazer isso se você não está 100% vivendo ações litúrgicas, mas sob uma consciência de transcendência, de dependência de Deus o tempo todo. Na verdade, esse é o fator santificador da nossa vida. Não é? Se essencialmente nós temos prioritariamente que trabalhar o mandato espiritual, não significa que em termos de dedicação, de tempo e de energia ou de esforço, ele seja o que mais tome tempo da nossa vida. Não, não é assim. Na verdade, na prática acaba nem sendo. Nós reservamos um tempo melhor para uma exclusiva atividade religiosa ou espiritual, de contemplação, de oração, de adoração, de meditação, mas ela é fundamental nos acompanhar durante todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz: medita na tua lei dia e noite. O homem piedoso está o tempo todo ruminando essas palavras, acompanhando, inclusive enquanto faz as outras funções, porque ela haverá de ser a santificadora das outras funções. Há uma expressão que os reformadores usavam, Calvino usava, que é muito boa. É uma expressão que tem me ajudado a viver de uma forma mais piedosa, a cultivar a piedade na minha vida, que é a expressão latina coram Deo, que significa com o coração diante de Deus. É precisamente essa consciência de que Deus existe, que eu sou chamado para viver para a glória dele, que me capacita a viver como uma eterna consagração, né? Em Romanos 12, um sacrifício vivo, coração diante de Deus. É a consciência de que Deus está aqui, que nós estamos diante da sua face, que certamente nos santifica nas relações todas da vida. Então esse é o primeiro ponto. O mandato espiritual ou mandato religioso, eu até prefiro falar de mandato religioso. Poderíamos falar de mandato transcendental também, porque o espiritual pode induzir ao erro de acreditar que os outros aspectos não sejam espirituais, quando a proposta é exatamente o contrário. É que a espiritualidade consiste em viver cada um destes mandatos bem, não é? Então, o mandato espiritual ou religioso, o mandato transcendental, é aquele que regula a nossa relação com Deus. Então, diz respeito a toda essa instrução. O segundo, o mandato cultural, é aquele que regula a relação com o mundo. E aqui nós temos mais precisamente os aspectos menos pessoais ou impessoais, a criatividade, a capacidade de transformação que o homem tem. E, então isso diz respeito essencialmente ao trabalho, mas também nós podemos colocar aqui o entretenimento, né? A criatividade, as artes, né? A política, né? Enquanto programas, enquanto planejamentos, né? Então esta realidade da governança, do controle, isso aqui entra no mandato cultural. E por fim, um mandato social que regula as relações humanas, então a relação do ser humano com o próximo, que nós temos essencialmente a família, ou o conceito de família, que se amplia, desde a família nuclear, marido e mulher, passando pela família, o núcleo da família nuclear, que é marido e mulher, a família nuclear, que são os pais e os filhos, e as relações estendidas da família ampliada, latina, típica, né, que é as gerações vivas, presentes, convivendo do mais velho para baixo, essa é a família típica latina, até o conceito mais abrangente de família humana, né? Então as relações com o nosso próximo, nosso bairro, na nossa escola, as relações interétnicas, aí estão. Bem, a espiritualidade cristã consiste em viver cada uma dessas relações de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Mas aí hoje eu gostaria de apresentar um segundo trinômio. Se o primeiro, e é importante que você acompanhe isso, guarde consigo, pense em todo momento da vida, que cada uma dessas relações, a minha relação com Deus precisa estar dinâmica, precisa estar ativa, presente, a minha relação com o próximo precisa estar piedosamente sendo construída, de acordo com a vontade de Deus, a minha relação com o mundo, as relações mais impessoais, elas estão
também governadas pelo Senhor. Isso é a espiritualidade cristã. Esse primeiro trinômio é essencial para você interpretar e ver a vida numa perspectiva cristã. Mas eu gostaria de apresentar agora um segundo trinômio, extremamente importante e útil também. Tanto quanto esse primeiro. Então veja, nós já temos alguns conceitos de integralidade aqui. Primeiro, o ser humano íntegro, corpo e alma, matéria e imatéria, né, espírito e carne. Então, essa integralidade da natureza humana. Segunda integralidade, a integralidade das relações humanas, relação com Deus, relação com o próximo, relação com o mundo. E agora a terceira integralidade, a integralidade da realidade humana. A realidade humana é resultante de três forças sobrepostas. Isso é extremamente importante para você interpretar a vida com o cristão. Quando o cristão olha para a realidade, ele vê a realidade tocada por três forças. Não apenas uma, não apenas duas, mas as três. As coisas se nos apresentam como um complexo de influência dessas três forças que a Escritura Sagrada nos apresenta e a teologia nos coloca. Que força que a teologia nos coloca? Quais forças são essas? Ou que forças são essas? A primeira delas é a força da criação. Nós vimos a partir do mandato da criação, quando estudamos as áreas aqui, que a força da criação nos apresenta o projeto original de Deus sem pecado. Nisso nós percebemos as definições essenciais das coisas. O que é cada coisa na criação. O pacto da criação, ou o pacto das obras, portanto, ela vem na esfera da criação como sendo os critérios ou a lei que Deus estabeleceu para funcionamento, o bom funcionamento do universo. Todas as coisas segundo a sua vocação. Lembre-se, originalmente, estamos falando da criação original, antes do pecado. Então nós temos as coisas criadas, e a Bíblia vai dizer, ao longo do capítulo 1 de Gênesis, um certo refrão, né, de que viu Deus que o que criou era bom, que era tudo muito bom. Mas a Bíblia diz também que aquilo que Deus produziu, disse, versículo 11, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Então, quando nós estamos falando de criação, nós estamos falando das coisas conforme foram criadas por Deus, segundo a sua vocação. Uma vocação que tem dois elementos básicos, que o Wolters muito bem descreve no seu livreto A Criação Restaurada, que é estrutura e direção. Deus criou todas as coisas com vocações, o que significa dizer que elas têm elementos estruturantes que não mudam, ou estruturais que não mudam, essenciais. Está, por exemplo, em todos os seres vivos, na sua carga do DNA, o que define cada um dos seres vivos, conforme as suas espécies, está nessa definição estruturante do seu DNA. Nós somos precisamente aquilo que fomos criados por Deus para ser e que nos define estruturalmente dessa maneira. Não somos uma outra coisa. O homem não pode virar um cavalo não pode virar uma onça, né? Uma onça não pode virar um cachorro, né? Um cachorro não pode virar uma cadela. Então veja, mesmo na espécie, há elementos estruturais que são essenciais e que estão identificados na sua própria carga genética. Nós, como seres humanos, especificamente, nós nascemos, como a Bíblia diz, que Deus criou o homem à imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Há uma identidade essencial que nós não podemos mudar, que é a espécie. Nós somos humanos, não somos divinos, não somos angelicais, não somos cachorro, não somos répteis, não somos outros mamíferos, nós somos humanos. E esta informação está na estrutura do nosso ser, dada em nosso DNA. Mas quando olhamos para a nossa humanidade, percebemos uma diversidade basicamente identitária em gênero, que não muda. Nós somos de cromossomos XX ou XY. Por mais que neste presente momento pessoas possam se rebelar contra isso, falar da construção de outras identidades, nós vamos falar daqui a pouco, quando falarmos sobre a queda, mas não tem como você lutar contra isso. Todo macho nascido de cromossomos XY só conseguirá produzir células reprodutoras humanas masculinas. Espermatozoides, não conseguirá produzir óvulos. Todo ser humano criado XX só produzirá elementos
células reprodutoras humanas XY. Estou falando do ser humano especificamente, porque no reino animal existem hermafroditas e alterações de gênero, coisas desse tipo. E tem uma pequeniníssima parcela da humanidade que, no processo da sua construção, da sua formação, experimentou uma descarga diferente dos neurônios que possibilitou uma alteração nisso e uma certa transição. Mas aí também a gente vai falar daqui a pouco. Por hora, vamos entender que na criação, Deus determinou a vocação do universo. E aí são as regras, a regra de como a vida funciona. É preciso ver. Essas regras da criação valem para tudo. São as regras químicas, físicas, biológicas, né? São as leis naturais da gravidade, a lei do ciclo biológico da vida. Tudo isso foi estabelecido por Deus para funcionar de maneira perfeita e harmoniosa. E funcionou. Até que o ser humano se rebelou contra esse projeto original de Deus e ocorreu a queda. Aí vem a segunda força. A segunda força que afeta toda a realidade é a força da queda. Se na criação nós temos estrutura e direção bem condicionadas, temos a vocação definida pela estrutura e pela direção, ou seja, a execução, a funcionalidade, o desempenho dessa vocação estava perfeitamente harmonioso com a sua estrutura. Com a queda, o que ocorre é que a estrutura sofre um pequeno abalo, mas a direção fica sofrendo grandes abalos. De que maneira a estrutura sofre um pequeno abalo? Nós vemos que as coisas criadas por Deus permanecem com sua vocação, definida pela estrutura, uma definição essencial, natural, e vocação, um desempenho. No entanto, o desempenho experimenta uma certa alteração, uma alteração significativa do seu padrão. E a própria estrutura. A estrutura do planeta era perfeita. Após a queda, a Bíblia diz que a natureza passará a produzir cardos e abrolhos. O Senhor Deus disse para o homem, logo após a queda, passará a produzir cardos e abrolhos, né? E a natureza passou a ser imperfeita, a natureza humana também passou a ser imperfeita, e por isso aquelas pequenas deformações, né, de pessoas que efetivamente não se tornam hermafroditas, mas que podem nascer com os órgãos externos de um gênero, mas os órgãos internos de um outro gênero, gerando essa sim a verdadeira disforia de gênero, não é? Mas são casos minúsculos e resultante do efeito da queda também na biologia, como vai ocorrer em tantos outros, né? Pessoas que nascem cegas, pessoas que nascem deformadas, pessoas que nem nascem, vêm a morrerem como abortivos, né? Antes mesmo de nascer. E isso é o efeito da queda na criação. A estrutura já não está mais perfeita, ela se mantém essencialmente, não é? O ser humano não nasce cachorro, o ser humano não nasce lagarto ou tubarão, nós continuamos nascendo humanos, a estrutura básica nossa permanece, mas trincada agora, truncada, né? De tal maneira que o corpo dá sinais de desgaste, a mente dá sinais de desgaste, e na direção é onde nós vemos o efeito maior do pecado, porque a direção é a execução. Nós que temos esta vocação, que temos a nossa estrutura definida por Deus, de tal maneira, o homem de um jeito, a mulher de outro jeito, tanto em aspectos estéticos quanto a composição, quanto aspectos vocacionais de liderança, agora encontra uma rebelião dentro de si muito forte. Veja que isso afetou tudo. A Bíblia diz que a própria natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, né? Então afetou a natureza. Mesmo que a natureza não experimente um processo consciente de rebelião, ela foi afetada pela rebelião humana e há uma espécie de rebelião contaminada na natureza também, né? O nosso planeta não funciona de forma harmoniosa, existem os cataclismas, né? Existem as crises, as placas tectônicas se chocam, e aí tem as rupturas, vulcões, terremotos, tempestades, furacões, isso na natureza física, né? Nós estamos falando. Além do nosso planeta também, né, o Sol experimenta os seus ciclos, e de vez em quando tem uma onda maior de ondas eletromagnéticas, estoura os raios lá no céu, no Sol, e eles chegam aqui e afetam com os seus raios ultravioletas, que vem afetar a nossa vida, por questões puramente físicas, né, do que tem, como mostrando que este mundo não está mais harmonioso.
E isso vale para tudo. Vejamos como isso afetou a criação olhando para os 3 mandatos. O capítulo da queda, Gênesis capítulo 3, como a realidade da queda afetou o homem olhando pela própria ordem, né, no seu mandato cultural, uma vez que nós começamos pelo mandato cultural. Veja que Deus disse, o homem foi posto no jardim para o cultivar e guardar. Agora, depois do pecado, nós tínhamos a criação como um projeto perfeito, depois do pecado nós temos a queda, o efeito da queda. A Bíblia nos diz assim, versículo 17, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Ele está falando que a estrutura permanece. O ser humano foi criado por Deus inteligente, criado para produzir sua própria manutenção, a governar sobre o mundo, a trabalhar. O trabalho não é resultado do pecado, isso é uma distorção. A fé protestante, a reforma protestante, especialmente a fé reformada, resgata a dignidade do trabalho. O trabalho é pré-queda. A Bíblia diz que quando o homem foi criado originalmente, foi posto no jardim para cultivar e guardar. Entretanto, devido ao pecado, o trabalho se tornou penoso. Então, o trabalho em si não é fruto do pecado, mas a pena do trabalho, sim. Então, há uma espécie de punição, de pena mesmo, de que este trabalho agora seria difícil. De que maneira? Ele tem uma dificuldade fora de nós, o ambiente, a criação como um todo resistirá a nos entregar a provisão. E isso é graça de Deus. Preste atenção. Se não poucos de nós somos tentados a achar que o céu e o paraíso, na verdade, pode ser construído com as nossas mãos, com um esforço e dedicação, nós construiremos nossos reinos de realização aqui na terra, seja de que natureza for o seu trabalho, desde o religioso até o mais simples. E se nós temos isso no mundo que foi afetado pelo pecado, imagine se Deus não tivesse punido o homem com um castigo no trabalho. O senso e a tentação para nos independermos de Deus e buscarmos a nossa realização, na construção bem-sucedida da nossa vida, o nosso céu aqui na terra seria muito maior. As tragédias, a incompletude, a ineficácia, a destruição, a degradação, o não funcionamento perfeito é uma graça de Deus, para que nós não depositemos o nosso coração, esperança e realização nos nossos projetos aqui nesse tempo presente. Nós somos criados para Deus e para toda a eternidade. O que não funciona aqui é um lembrete do Senhor dizendo, acorda, não procure fazer da sua vida uma realização aqui. Este não é o céu que eu tenho preparado para você e esta não é a realidade final, definitiva da eternidade do que eu tenho. Então o pecado afetou toda a criação e a queda trouxe um desvio na direção. A terra vai resistir, está fora. O efeito da queda também está dentro de nós. Eu já não vou ter aquela leve satisfação de trabalhar. Ou eu me escravizo pelo trabalho e busco dele um sentido pleno da minha vida, e nós somos muito tentados a fazer isso. Nós nos apresentamos normalmente pela nossa profissão, porque a tendência é que na cultura ocidental, especialmente, nós nos identificamos por aquilo que realizamos, nosso modelo social de produção. Então nós somos medidos por aquilo. Daí a crise de, por exemplo, algumas mulheres que optam pela vida doméstica e familiar se sentir completamente sem valor, desvalorizadas e desprezadas nesse mundo contemporâneo. Eu não estou com isso dizendo que é errado a mulher ir para o mercado de trabalho, não é isso. A Bíblia coloca a função para os dois, homem e mulher vão trabalhar. Na verdade, isso é uma crise muito mais de um sistema pós-feudal, um sistema capitalista que nós vivemos, que impõe sobre os homens uma valoração por manutenção. Se tivéssemos uma visão mais bíblica a esse respeito, não haveria essa crise de consciência, porque seja qual for o labor, é um labor. E por ser labor, ser trabalho, é digno diante de Deus. Não importa se eu recebo remuneração por isso ou não.
Isto faz com que na sociedade contemporânea haja uma maior desvalorização daquilo que não resulta em dividendos salariais financeiros, evidentemente, ou diretamente. Não é? E aí, funções que não são assalariadas caem em desvalorização. Pode ter até admiração, mas não tendemos a não valorizá-lo tanto assim. Então veja, a queda afetou o trabalho externamente, o ambiente é mais hostil, afetou internamente. Nós nos relacionamos de uma maneira adoecida com o trabalho. Né? Ou nós nos dedicamos buscando fazer dele a realização da nossa vida, ou nós resistimos e não queremos trabalhar porque dá trabalho. Não é à toa que chama de trabalho, né, na nossa língua portuguesa. Requer um esforço, um suor, uma dedicação, e a preguiça passa a ser uma tentação muito grande. Resultado, o pecado afetou o mandato cultural, com certeza. Vamos olhar para o próximo, né? Se nós olharmos o mandato espiritual, que consistia basicamente na obediência a Deus, em lhe ser obediente, e aí comentávamos no final da aula anterior, que neste sentido, de uma forma misteriosamente sábia e soberana, a queda nos dá a oportunidade de conhecer melhor a Deus do que conhecíamos sem o pecado. Não que o pecado em si seja uma forma de melhor conhecer a Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens, né? E o salário do pecado é a morte. Então, certamente, o pecado em si, o pecado que nós experimentamos e cometemos, ele nos afasta de Deus. Mas a queda como um todo colocou o homem numa situação terrível. Entretanto, aqui vem um outro binômio que eu espero tratar no finalzinho daqui, que é um outro pacto. Pelo pacto da criação, se só a criação fosse estabelecida, nós estaríamos sem condições. Porque a Bíblia diz, no dia que dele comer, certamente morrerás. A morte viria e a história da humanidade terminaria no primeiro casal. Teríamos apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva, e ali teria terminado tudo. Pelo pecado humano, ficou sem esperança a vida ser vivida baseada apenas no pacto da criação ou no pacto das obras. Então Deus estabelece um novo pacto, um pacto da redenção, ou um pacto de graça. Um pacto que se utiliza das leis estabelecidas no pacto da criação, mas entra com a outra lógica, a lógica do resgate. Aquele que estava perdido, aquele que foi afetado pelo pecado, ele vai ser resgatado. Não é? E a gente vai perceber isso, que é o terceiro movimento, o movimento da redenção. Não é? De que maneira o pecado afetou o homem no seu mandato social? Veja, há 3 elementos que vieram presentes para o ser humano, e eles estão descritos aqui. O versículo de número 7 de Gênesis 3 diz, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si, ou cintas para si. Primeiro foi vergonha. O ser humano era puro. Assim como ele observava todo o restante da natureza, conforme foi criado por Deus, olhava para si mesmo, um homem e a mulher, e não viam nada demais. Mas com o pecado nós nos tornamos impuros. Com a impureza, a maldade que está dentro de nós se torna latente na nossa consciência, e a nossa dignidade já não é mais percebida como uma forma digna dos outros. Então passa a haver uma cobiça, e o ser humano passa a se sentir exposto diante do outro. Daí a vergonha. E fazerem cintas para si para cobrir a sua nudez, especialmente as zonas erógenas, que são aquelas que acabam nos expondo mais. Né? Esse conceito de nudez ele é universal. É verdade que a proporção da interpretação da nudez não é a mesma, nem a maneira de cobri-la seja a mesma. Os países, as populações, as culturas de climas equatorial tendem a se sentir satisfeitos cobrindo a sua nudez com menos roupa do que aqueles de climas mais frios. Até pelo clima e pela temperatura, mas também uma coisa leva a outra. Se você cobre mais o seu corpo, você vê menos. Se vê menos, você se expõe menos e tende a olhar de uma forma mais cobiçosa quando começa a aparecer, porque a carne sugere a intimidade da carne. E civilizações de floresta, primitivas, chegam a ser mínima, né, a cobertura. Alguns apenas um adereço posto nas zonas erógenas, na genitália e pronto. Mas o conceito da vergonha
que não é apenas quanto ao sexo, mas a vergonha alheia, diz de quando você erra, de quando você peca, quando você defrauda, quando você desvia, quando você faz alguma coisa errada. Ele veio sobre nós. Isso afetou a relação humana. Né? Agora, quem não tem pecado, quem não tem falha? Como que nós vamos lidar com a falha? Antes não havia falha, agora há. Primeiro efeito, vergonha. Mas não apenas vergonha. Veja, a Bíblia continua e fala mais. A Bíblia nos diz, versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo é o segundo efeito. Né? Neste mandato espiritual, nós vemos o medo aqui. O ser humano passou a ter medo. O medo, ele faz o contraponto com a proteção. Se antes não havia vergonha, havia honra, dignidade diante de Deus, havia uma comunhão, né? Agora há um medo. O Senhor Deus é santo e é poderoso. Eu não sou santo, eu não sou poderoso. Então, passou a fazer parte da história da humanidade o medo. E por fim, nós vamos ver mais adiante, no versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem fez-te saber que estavas nu? Comestes da árvore que me deste, que eu ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O ser humano agora não admite mais a sua culpa. Ele sente culpa, mas ele não sabe lidar com ela. Neste caso, ele transferiu a culpa para outro. Culpa. Vergonha, medo e culpa. Estes três efeitos do pecado, presta atenção, isso é extremamente importante. É extremamente importante. Esses três efeitos do pecado vão marcar profundamente o ser humano a partir de agora. Sem a redenção, que é o terceiro movimento que a gente vai ver, não tem como o homem escapar disso. Todo sistema religioso no mundo orbita em torno da relação do homem para com as suas divindades, em buscando resolver esses três efeitos: vergonha, medo e culpa. Por trás desses três efeitos estão três perdas. Não é? A perda da proteção, com medo, a perda da honra, com a vergonha, a perda da inocência, com a culpa. Em virtude disso, todo ser humano terá com sua divindade, em qualquer sistema de crença no mundo, três relacionamentos. Relacionamento de prazer, relacionamento de confiança, relacionamento de temor. De tal forma que nós podemos até mesmo identificar aqui o que é que de fato funciona como Deus na nossa vida. Se é o Deus verdadeiro, então eu terei o maior prazer nele do que qualquer outra coisa. Se é o Deus verdadeiro, eu confiarei mais em Deus do que qualquer outra coisa. Se é o Deus verdadeiro, quem eu amo acima de tudo, então eu temerei mais do que qualquer outra coisa. Nós conseguimos identificar os ídolos de nossa vida como sendo qualquer coisa que eu tema mais do que Deus, confie mais do que Deus, ou tenha prazer maior do que o Senhor. Há uma relação direta do temor aqui, que no caso das outras religiões, a maioria das religiões, o fator determinante dos fiéis quanto ao relacionamento com as suas divindades é o temor. Porque vamos e convenhamos, os deuses por aí não são muito confiáveis, né? Eles são iracundos, basta nós nos lembrarmos do panteão greco-romano, né? Os deuses são imorais, eles são temperamentais, eles não nos geram aquela própria confiança. Então o temor se estabelece. Quanto mais impessoal for e quanto mais maior é esse temor. Se é um Deus impessoal, então, quando não há um Deus como no budismo e tudo mais, assim, a sensação de orfandade é muito grande. Como é que forças podem acalmar a minha alma? Se forças são impessoais, se eu não consigo me relacionar com elas, se não tem o bem ou o mal propriamente, eu não sei se são. Então isso está regulado. Resultado é que o pecado, a queda, afetou a relação do homem com Deus, porque tirou de nós esta capacidade de confiarmos a Deus acima de tudo, de encontrarmos prazer no Senhor acima de tudo e de temermos o Senhor acima de tudo. O homem passa a temer outras forças.
passa a temer a insegurança, passa a temer a morte, passa a temer a rejeição pública, passa a temer a doença, passa a temer seja o que for. Pessoas serão libertadas dos temores somente quando Deus ocupar de fato o centro do poder e da referência de confiança na sua vida. Não é? Então o temor do Senhor santifica, ou como diz o reverendo Davi Merck, pastor Davi Merck, o temor de Deus liberta, o temor dos homens escraviza. Nós também somos chamados pela graça de Deus a depositarmos a nossa confiança no Senhor. Por causa da queda, a relação com Deus foi afetada. E aí nós acabamos experimentando na vida outros substitutos. São ídolos, verdadeiros ídolos. Passamos a confiar no nosso trabalho, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa beleza, nos nossos contatos sociais, na nossa diplomacia, no nosso currículo Lattes, na nossa capacidade, seja lá o que for. E veja, tudo isso são instrumentos úteis na vida, mas nada disso tem poder definidor. E quando não é Deus o motivo da nossa confiança, nós incorremos em idolatria. Uma dica também aqui para nós percebermos, identificamos a idolatria não apenas ao percebermos aquilo que nós temos maior prazer do que Deus, ou aquilo que nós confiamos mais do que Deus, ou aquilo que nós tememos mais do que Deus, mas identificamos também tudo aquilo que nós estamos dispostos a pecar para conseguir é um ídolo, assim como aquilo que nós pecamos por não ter conseguido é um ídolo. E fica claro, né? Porque se nós estamos dispostos para pecar, para conseguir alguma coisa, significa que na prática, aquilo que nós estamos dispostos a pecar é mais importante que Deus na nossa vida. Porque Deus diz, é pecado, não faça isso. E se eu digo, não, eu vou fazer, é porque na prática eu estou assinando uma sentença dizendo, isto é mais importante do que Deus na minha vida, seja que pecado for. Pode ser por promessa de prazer, pode ser promessa de confiança, pode ser promessa de proteção. Quando eu peco na busca destas coisas, eu estou dizendo que estas coisas são o Deus funcional da minha vida. Esses são os ídolos mais sofisticados, que eles não aparecem em termos de estátua, de aquelas caricaturas, mas eles estão concorrendo todos os dias pelo controle do nosso coração. Todos os dias, esses ídolos, o nosso coração se vê encantado por eles e quer colocá-los no trono da vida. Isso é o resultado da queda. A relação com Deus foi quebrada. Não conseguimos mais amar a Deus acima de tudo. Ninguém consegue mais naturalmente amar a Deus acima de tudo. É a condição natural. Depois a gente vai chegar na esperança nisso. Não é? E por isso mesmo, não ter prazer em Deus mais do que qualquer outra coisa, não confiar em Deus mais do que qualquer coisa, não temer ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. E por fim, a relação social, não é? Que é a relação do ser humano com o próximo. Como é que isso foi afetado pelo pecado? De cara nós vemos, né? Esta vergonha foi afetada, ou um certo distanciamento. A partir daquele momento, o ser humano ele é tentado a se esconder. Nós medimos até que ponto vale a pena nos expormos, porque uma exposição implica vulnerabilidade e muitas vezes sofremos porque pessoas nos agridem e nós agredimos outras pessoas também, e sejam elas quais forem. Não importam mesmo se são santas, cristãs ou se são não cristãs e são pagãs. Né? Alguém já falou de uma forma muito bem resumida o seguinte: com os crentes no céu, ou glória, já com os crentes na terra, aí é outra história. Né? Então assim, nós sofremos isso. A relação marido e mulher é potencialmente a maior de todas, a melhor de todas, a de nível mais profundo, inclusive no intercurso físico-emocional. A intimidade sexual deve ser vista dessa maneira, essa é uma maneira santificadora para a intimidade sexual. Mas, devido ao pecado e à queda, nós passamos a nos utilizar dos outros, passamos até mesmo a projetar nos outros a nossa realização, esperamos, cobramos dos outros, e isso gera certamente frustração. Mas não apenas isso, nós vamos encontrar também o texto bíblico dizendo que esse homem que se distanciou, agora ele transfere a culpa, diz, a mulher que tu me deste foi ela. Né? Quando Deus fala com a mulher, ele diz, olha, foi a serpente que tu criaste, que me enganou, fugindo da sua própria culpa. A relação humana, veja que diferença. Adão, que quando desperta do sono e vê a Eva que Deus criou para ele, diz, ó, osso dos meus ossos, carne da tua carne, chamar-te-á
varou, porque do varão foi criado. Um poema concreto, é verdade, hebraico, num recurso estilístico e de linguagem diferente do nosso, mas ali foi um primeiro poema. O primeiro poema bíblico foi uma declaração de amor do homem para com a mulher. A primeira declaração do homem com relação à sua mulher, depois de pecado, foi dizer que a culpa é dela. E a dificuldade dela também de aceitar agora a liderança do marido. Por isso que Deus vai dizer o seguinte, né, sobre a mulher. Em Gênesis 3,16, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será contra o teu marido e ele te governará. Será contra. Ela tinha sido originalmente criada para ser auxiliadora, mas por causa do pecado ela não quer ser auxiliadora. Ela quer concorrer. Ela não quer ser alguma adjuntora, aquela que está ao lado. E não há nenhuma inferioridade aqui, porque Deus mesmo se diz que é nosso ajudador. O termo, a mesma palavra hebraica que é escrita para far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, Deus usa para si, dizer eu sou o seu auxiliador. A ideia não é de uma inferioridade, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas a ideia é de competências distintas. Há um ônus de responsabilidade de liderança a ser paga pelo homem, e há uma responsabilidade de ser a auxiliadora nesta função. A mulher se vê oprimida, porque o homem muitas vezes vai oprimir também. E aí você vê como o pecado afetou as relações aqui, né? Toda uma política de emancipação da mulher, a primeira onda feminista que buscava trazer direitos também, privilégios para a mulher, ela foi legítima, em uma grande medida. Por quê? Porque os homens, devido ao pecado e à queda que afetou, passaram a não exercer mais a liderança bíblica. Passaram a não exercer a liderança e passaram a explorar, oprimir, machucar, ameaçar e aí restringir usos, competências e privilégios. A queda afetou todas as relações humanas. Você vê que logo em seguida eles têm filhos e há um fratricídio na primeira família, a família original. Um irmão mata o outro. Surge em pouco tempo depois a poligamia, né, da descendência de Caim. Um homem que grita sobre os outros, se alguém pisar no meu pé, eu vou matar 70 vezes 7. Se havia um juízo de Caim que era 7, comigo vai ser 70, e eu tenho 2 mulheres e tal. Então veja, a relação humana passou a ser uma relação afetada pela queda e imperfeita. Então é isso que a queda nos diz. Para nós olharmos o mundo como cristãos, nós precisamos ver a primeira força, a força da criação, que nos apresenta a vocação de todas as coisas, estrutura e direção perfeitas. Mas nós reconhecemos a força da queda, que deu uma trincada na estrutura e enlouqueceu a direção. O homem não quer agir como homem, a mulher não quer agir como mulher, o homem não se submete a Deus, não consegue amá-lo mais acima de todas as coisas. A criação agora ele está preguiçoso, ele não quer trabalhar, então ele se entrega de uma forma escravizada. Então veja que a vocação ficou comprometida. Embora ele continue, cada uma dessas vocações, cada uma dessas áreas continua com suas competências, Deus pela sua misericórdia preservou, mas agora todas elas foram afetadas pelo pecado. O pacto da redenção aí nos leva à terceira força, que está presente em tudo e está operante e que é a nossa grande esperança, que é a redenção. Portanto, a realidade é interpretada pelos cristãos como sendo resultante de 3 forças. Criação, uma vocação com estrutura e direção perfeitas. Queda, estrutura truncada, né, trincada, melhor dizendo, e direção desorientada, como uma bússola perdida. E redenção. A redenção é a restauração desta vocação. Agora, a direção vai se realinhar com a sua vocação, e a estrutura que ficou trincada aguarda a plena restauração, que virá com a glorificação, que é o grande finale da redenção. É o último ato, se nós pensarmos em termos de uma peça de teatro, o último ato é a glorificação, ou consumação, né, que vem com a glorificação. Alguns falam 4 momentos, eu prefiro olhar como 3, no qual nós olhamos a consumação e a glorificação como a conclusão da etapa da redenção. Aquilo que Deus começou a fazer lá no jardim, Ele está fazendo e Ele completará, consumará com a volta de Jesus Cristo e a glorificação da redenção. Como é que nós percebemos isso já aqui
na criação. Já nesse ponto. Vejamos de novo o mandato espiritual. No mandato espiritual nós vemos que Deus chega para os seres humanos e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E com isso Deus está dizendo o seguinte: vocês são agora, porque pecaram, a partir de agora, incompetentes em cumprir o mandato espiritual. Não conseguem me amar mais acima de tudo, pecaram, merecem a condenação e seriam condenados. Mas Deus, Ele não mentiu, Ele não deixou de cumprir a sua palavra, mas Ele atenuou. Veja que em cada um dos mandatos existe uma espécie de diminuição ou dos juros. Deus mitiga, diminui, atenua o castigo que Ele havia anunciado. O castigo era: a alma que pecar, essa morrerá. O cumprimento literal disso, a aplicação da lei disso, se fosse apenas o pacto de obras governando, e daí a dificuldade que eu tenho com pessoas que olham a vida cristã como sendo simplesmente obediência, né? Porque não seria sentença de morte e de condenação. Pessoas que falam de verdades bíblicas, olha, não se engane, né? De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar vai colherá. Essa lei continua valendo. Tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Porém, esta realidade não produz redenção. Só produz consciência de responsabilidade e, quando muito, desperta a consciência para suas falhas, mas não consegue produzir a redenção, não há perdão, não há salvação, olhando só na prática da obediência e no pacto das obras ou pacto da criação. Por isso que Deus proveu um pacto da redenção. No pacto da redenção, a relação de Deus com o homem se torna de novo possível e restaurada, porque Ele proverá um outro homem que vem da parte dele, de Deus mesmo, da Trindade, que vai neutralizar, que vai acabar com os efeitos do pecado e da queda, esmagando a cabeça da serpente, ou seja, destruir a obra do diabo. O que João fala quando escreve a sua carta é precisamente isso, que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. E a principal obra do diabo foi levar o homem ao pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. Então vem Cristo Jesus, o segundo Adão, como explica Paulo, para vir agora religar, restaurar o homem com Deus. Ele vem e esmaga a cabeça da serpente neste ato metafórico descrito aqui em Gênesis, na cruz do Calvário. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que nossos escritos de dívida foram fincados na cruz, e na cruz Deus despojou em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, todos os principados e potestades. A obra do diabo foi aniquilada. Essa é a graça da redenção. A graça da redenção diz que agora o homem pode ter restauração, terá restauração do relacionamento com Deus, através do novo homem, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, o descendente da mulher que viria. E Deus mostra que é Ele quem está provendo essa restauração para o homem, trazendo o homem para si, quando nos diz o texto sagrado, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus diz, olha, o que vocês estão tentando agora resolver, essa tanguinha de folha de figueira não resolve. E aí ele mata um animal, pele de animal, esfola um animal, e com a pele daquele animal prepara vestes para o homem. Na linguagem absolutamente, metaforicamente, figurativamente, muito clara da obra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um inocente precisou dar a vida para que a vergonha humana e a sua dignidade, a vergonha humana fosse removida e a sua dignidade restaurada, ele possa agora viver sem se sentir excessivamente exposto. É isso que Deus faz em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos o pacto nesse trinômio, mandato espiritual, social e cultural, quando nós olhamos para a realidade como resultante de três forças, criação, queda e redenção, nós vemos que na redenção Deus restaura a vocação. Agora, diferente da primeira, veja o que comentávamos antes. Diferente do primeiro momento, a queda, se tivesse ficado só na queda, teria sido a pior das desgraças de todas. Mas de uma maneira misteriosa, e é com temor e tremor que falamos isso, é misterioso para nós entendermos. Deus incluiu a queda no seu plano. Porque quando Ele provê a redenção provida por Deus através de Jesus Cristo,
proporciona um conhecimento, uma comunhão, uma intimidade com Deus muito maior e mais profunda do que antes mesmo do pecado. Nós não conseguimos perceber isso direito porque ainda habita pecado em nós. Nós lutamos com coisas terríveis dentro de nós ainda. Tentações, fraqueza, lutas, energias contrárias à vontade do Senhor. Mas nós já desfrutamos de um relacionamento com Deus como cristãos melhor do que Adão tinha antes do pecado. Adão não sabia o que era a graça, a alegria do perdão porque não tinha falha. Adão não sabia o que era um relacionamento familiar com Deus porque não era filho, era simplesmente uma criatura. Adão não sabia contemplar a grandiosidade do poder de Deus porque ele não experimentou a redenção. Ele não sabia da gravidade do juízo de Deus porque não havia pecado, não havia demanda de juízo. Há uma série de atributos de Deus que estavam escondidos do homem sem pecado, porque o homem sem pecado não conseguia, não demandava a manifestação desses atributos. Com o pecado, nós conhecemos a Deus de uma forma mais intensa e profunda, porque vários aspectos dos seus atributos se manifestam. Então o temor a Deus há de ser mais profundo. A confiança em Deus há de ser mais profunda. Porque, veja, foi uma serpente falando de uma fruta que levou a nossa humanidade a pecar. Agora, o Deus que deu o seu próprio Filho por nós, como diz Paulo, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Nós somos convidados e podemos experimentar uma confiança muito maior do que a que Adão e Eva tiveram. A confiança, o temor e o prazer. Olha o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aquelas pessoas que se prostraram em adoração a Ele. Maria Madalena, o endemoniado gadareno, os pecadores todos. Quanto maior a consciência do pecado, maior foi a devoção e o amor, ao ponto da Bíblia dizer aquele que muito é perdoado, muito ama. Isso é uma realidade paradoxal. E veja que nesse sentido, a queda proporcionou um ambiente em que nós podemos, experimentar de forma muito mais profunda os atributos de Deus. Não é o pecado. Você não tem que pecar para conhecer mais a Deus. Paulo fala sobre isso escrevendo aos Romanos, né? O que haveremos de fazer? Vamos pecar mais para que a gente conheça mais de Deus? Não, de maneira nenhuma. Nós somos libertados do pecado. Mas é a consciência do pecado que habita em nós que tem o poder de gerar uma consciência de maior satisfação e suficiência no que Cristo fez por nós. Esta é a vida cristã. Esta é a realidade do cristão. Esta é a maneira como o cristão vê a realidade. Tudo o que existe foi criado perfeito, afetado pelo pecado, a estrutura está trincada, a vocação está confusa e agora está sendo redimida em Cristo Jesus. Cada uma dessas relações. Olha a relação humana agora, social. Quando Deus fala para a mulher, haverá um castigo, mas ele não lhe rouba os privilégios. Deus diz para a mulher o seguinte: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da gravidez, efeito do pecado, vem, até para que você não ache que a maternidade, a gravidez é o seu céu aqui, a sua plena realização. Porque, diga-se de passagem, né? Um privilégio que o homem não tem, que a mulher tem, que é gerar a vida. Ele diz, em meio a dores dará os filhos, mas dará a luz. A redenção em Cristo Jesus nos proporciona restaurar o que a queda afetou. A relação com Deus através do Evangelho de Cristo. Nós nos rendemos. É o que Cristo fez por mim que me possibilita agora adorar a Deus e conhecê-lo de uma maneira muito mais profunda. A relação do homem com o próximo, a começar com a mulher. O homem olha para a mulher e terá condições de amá-la e deverá amá-la quando põe Cristo no meio dessa relação, como Paulo escrevendo aos Efésios diz. Maridos, amem as vossas esposas como filho amou, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, não é um autoritarismo. O modelo bíblico é uma liderança sacrificial e amorosa. E, por outro lado, a mulher de ser submissa ao seu marido como a igreja a Cristo. Essa submissão, que embora o pecado resista, não é uma escravidão, ela vai ser auxiliar. Eu estou ao seu lado, eu sou igual com você, para lhe ajudar em tudo, a cumprir o seu papel, para não ser omisso, porque o homem tende a ser omisso ou ser truculento.
A mulher tende a concorrer, não aceitar ser auxiliadora e concorrer, né? Ou ela se entrega de uma maneira pacífica, ou ela quer lutar com o marido também. Em Cristo Jesus as coisas se reencaixam e se recompletam. E veja a relação com o mundo. O homem não perde a capacidade de governar, de trabalhar, de atuar. Mas devido à queda vai ser mais difícil. Mas em Cristo Jesus isso é santificado. Eu sou livre em Cristo Jesus da escravidão do trabalho e sou livre da preguiça. Em Cristo Jesus eu consigo olhar de uma maneira diferente o meu próximo. Todo ele é meu próximo, é meu semelhante. Eu não vou dominar sobre eles. Eu vou respeitá-lo e tratá-lo com a dignidade. Portanto, uma forma essencial de nós enxergarmos a vida cristã, enxergarmos a realidade como um todo, como cristão, é enxergar toda a realidade como resultante de 3 forças. Criação, estrutura e direção retas, queda, estrutura trincada e direção bagunçada, né? E redenção, redirecionamento de direção, quem eu sou, qual é a minha vocação, como em Cristo eu a cumpro, e a estrutura agora suportando, aguardando a restauração final. Porque a consumação, que é o grande finale da redenção, como eu falei, o que é? O que estava trincado deixa de ser trincado. O corpo funciona direito, as relações humanas funcionam direito, a adoração vai ser perfeita no céu, a visão do Apocalipse, do novo céu e da nova terra, perfeito, todas as relações, relação com Deus, relação com o próximo, relação com o mundo, perfeito. Não é uma vida etérea, não, o novo céu e a nova terra tem a dimensão física e a dimensão espiritual, tem os aspectos dos mandatos espiritual, social e cultural, todo plenamente resolvido. Na glorificação tudo será perfeito e muito melhor do que era no Jardim do Éden antes do pecado, porque não haverá possibilidade de cair novamente, não haverá erro mais, é simplesmente seguir de forma perfeita e no nível de devoção, de dependência, de comunhão muito mais profundo do que Adão sequer sonhara antes do pecado. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, te louvamos pela verdade da tua palavra para conosco. Ajuda-nos a olhar a vida, interpretá-la e vivê-la de acordo com aquilo que tu revelaste. Pedimos que assim seja em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom ano novo. Deus abençoe a sua vida. Se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, no próximo ano já estaremos juntos com mais uma aula sobre cosmovisão cristã. Até breve.